Agora, vamos falar sobre modelagem de alto desempenho e alguns dos problemas com modelos que são cada vez maiores, juntamente com algumas técnicas avançadas para treinar modelos grandes. Nos últimos anos, o tamanho dos conjuntos de dados e dos modelos de aprendizado de máquina tem aumentado continuamente, permitindo melhores resultados em uma ampla gama de tarefas, incluindo reconhecimento de fala, reconhecimento de visão, visual, visão computacional, processamento de linguagem natural, enfim. Avanços recentes de algumas redes como Big GAN, BERT e GPT-3 mostraram que modelos cada vez maiores levam a um resultado melhor no desempenho das tarefas. Ao mesmo tempo, os aceleradores de hardware, como GPUs e TPUs, também aumentaram bastante em potência, mas em um ritmo significativamente mais lento. E esse gap entre o crescimento do modelo e a melhoria do hardware aumentou a importância do paralelismo, que resolve isso através de software. O paralelismo, nesse contexto, significa treinar um único modelo de machine learning em vários dispositivos diferentes. Algumas arquiteturas de modelos, especialmente modelos pequenos, são propícias ao paralelismo e podem ser divididas facilmente entre dispositivos de hardware. Já em modelos enormes, os custos de sincronização levam a um desempenho pior, impedindo que seja utilizado. Há também uma forte correlação entre o tamanho do modelo e a precisão da classificação. Por exemplo, o vencedor do ImageNet Visual Recognition Challenge, que é um desafio de machine learning e visão computacional, em 2014, foi o Google Enet, que alcançou 74,8 pontos de precisão, precisão de 74,8%. E ele tinha 4 milhões de parâmetros. Apenas 3 anos depois, o vencedor desse challenge, em 2017, foi para o Squeeze and Excitation Networks, que obteve uma precisão top 1 de 82,7, mas ele já tinha 145,8 milhões de parâmetros. Isso foi um aumento de 36 vezes o número de parâmetros em apenas 3 anos. Grandes quantidades de peso e parâmetros de ativação requerem um armazenamento de memória massivo. A questão natural é onde armazená-los, pois os modelos continuam exigindo cada vez mais parâmetros. Nos últimos anos, a capacidade de memória teve aumentos modestos em comparação ao crescimento do número de parâmetros dos modelos. Mais concretamente, a memória da GPU aumentou apenas por um fator de aproximadamente 3, e os atuais modelos de machine learning para imagem já atingiram a memória disponível rapidamente, encontrando nas melhores TPUs na nuvem. Há uma necessidade forte e urgente de uma infraestrutura eficiente e escalável que permita o aprendizado profundo em larga escala e supere as limitações de memória nas GPUs e TPUs atuais. Mas, de certa forma, esse não é um problema novo. A gente vai ver, então, alguns métodos mais antigos que já abordaram esse problema e superaram essas restrições de memória. E a gente vai ver se a gente pode aplicá-los nos problemas de hoje. Então, depois vamos ver alguns métodos mais novos e alguns dos avanços que têm sido feitos. Há uma necessidade de criar estratégias e implementar soluções para superar essas importantes restrições de memória. Uma estratégia que pode superar problemas com memória insuficiente da GPU é o acúmulo de gradiente. A acumulação de gradiente é um mecanismo para dividir os lotes completos dos dados em vários mini-lotes. Durante o backpropagation, o modelo não é atualizado a cada mini-lote. Em vez disso, os gradientes são acumulados. Quando um lote completo é concluído, os gradientes acumulados de todos os mini-lotes anteriores são usados para atualizar o modelo através do backpropagation. Esse processo é tão eficaz quanto usar um lote completo para treinar a rede, porque os parâmetros são atualizados no mesmo número de vezes.
A segunda abordagem é a chamada troca, né? Memory swap. Aqui, como não há armazenamento suficiente no acelerador, na memória, né? Você copia as ativações de volta para a CPU ou memória e depois de volta para o acelerador. O problema aqui é que é lento. E a comunicação entre CPU, ou memória e o acelerador se torna o gargalo aí. Voltando à nossa discussão sobre paralelismo, a ideia básica é dividir a computação entre vários workers. Você já viu duas maneiras de paralelizar, né? Paralelismo de dados e paralelismo de modelo. O paralelismo de dados divide a entrada entre os workers. O paralelismo de modelo divide o modelo entre os workers. No paralelismo de dados, diferentes workers ou GPUs trabalham no mesmo modelo exatamente, né? Mas lidam com dados diferentes. O modelo é replicado em vários workers, né, no paralelismo de modelo, no paralelismo de dados, né? E cada worker executa a passagem para frente e para trás, né? Forward e back propagation. Ao finalizar o processo, ele sincroniza os pesos do modelo, né, atualizados com os demais dispositivos e calcula os pesos atualizados de todo o mini-lote que foi processado. Já no paralelismo de modelo, no entanto, os trabalhadores, os workers, só precisam sincronizar os parâmetros compartilhados, geralmente uma vez a cada etapa de avanço ou retrocesso, né? Forward e back propagation. Além disso, modelos maiores não são uma grande preocupação, pois cada worker opera em uma subseção do modelo, né? Uma partezinha do modelo, usando os mesmos dados de treinamento. Ao usar o paralelismo de modelo no treinamento, o modelo é dividido em K-workers, né? Com cada worker mantendo uma parte do modelo. Uma abordagem ingênua para o paralelismo de modelo é dividir uma rede neural de N camadas em K-workers, simplesmente hospedando N sobre K camadas em cada trabalhador, né? Cada worker. Métodos mais sofisticados garantem que cada worker esteja igualmente ocupado, analisando a complexidade computacional de cada camada. O paralelismo de modelo, né, o padrão, permite o treinamento de redes neurais maiores, mas sofre um grande impacto no desempenho, porque os workers estão sempre esperando uns pelos outros, e apenas um pode realizar atualizações, né, em um determinado momento, nos pesos, né? Voltando ao paralelismo de dados, vamos ver alguma comparação entre algumas redes e dispositivos. Esse gráfico mostra a sobrecarga de comunicação com uma porcentagem do tempo total de treinamento, né, para 3 configurações de hardware diferentes. Muitos modelos, como o AlexNet e VGG16, têm uma alta sobrecarga de comunicação, overload, né, overhead. Mesmo no acelerador K80, e aí acaba ficando lento. 2 fatores contribuem para o aumento na sobrecarga de comunicação em todos os modelos, né? Um aumento no número de workers e de dados paralelos e o aumento na capacidade de computação da GPU. Com o paralelismo de dados, o conjunto de dados de entrada está particionado em várias GPUs. Cada GPU mantém uma cópia, né, completa do modelo e treina sua própria partição de dados, enquanto sincroniza periodicamente os pesos com outras GPUs, usando ou o servidor de parâmetro ou a comunicação mais básica mesmo. A frequência de sincronização dos parâmetros afeta a eficiência estatística, né, e de hardware. A sincronização no final de cada mini-lote reduz a obsolescência dos pesos usados para calcular os gradientes, garantindo uma boa eficiência. Infelizmente, isso exige que cada GPU aguarde gradientes das outras GPUs, o que reduz bastante a eficiência do hardware. Então, as paralisações de comunicação, né, as chamadas, são inevitáveis no treinamento de dados paralelos devido à estrutura das redes neurais. E o resultado é que a comunicação, muitas vezes, pode dominar, né, o tempo total de execução. Aumentos nas velocidades da GPU deslocam ainda mais o gargalo de treinamento para comunicação. Então,
a gente tem aí, às vezes, nesse caso, né, a comunicação levando até mais tempo do que o próprio processamento dos dados. E aí temos mais um problema. Os aceleradores, né, eles têm memória limitada e largura de banda de comunicação também limitada na máquina que eles estão instalados. Isso significa que o paralelismo de modelo é necessário para treinar modelos maiores em aceleradores, dividindo o modelo em partições, né, como já foi falado, e atribuindo diferentes partições a diferentes aceleradores. Mas devido à natureza sequencial dessas redes neurais, né, essa estratégia ingênua pode resultar em apenas um acelerador ativo durante a computação. Então essa divisão foi feita apenas para que coubesse na memória dele, né? Por outro lado, uma abordagem de paralelismo de dados padrão permite o treinamento simultâneo do mesmo modelo com diferentes dados de entrada em vários aceleradores. Mas não pode aumentar o tamanho máximo do modelo em que o acelerador pode suportar. Então, se a gente tem um modelo gigante que não cabe num acelerador só por conta da memória, o paralelismo de dados não resolve, né? Somente o paralelismo de modelo que tem outros problemas, né, em relação à velocidade e desempenho. Então, esses problemas em relação ao paralelismo de dados de modelo levaram ao desenvolvimento do paralelismo de pipeline. A gente pode ver aí na figura acima, a gente tem F para forward e B para backwards propagation, né? A gente tem, por exemplo, vários dispositivos e cada um executando um microlote ou mini lote de dados, né? No exemplo de cima é um exemplo ingênuo, né, que vai levar mais tempo. A gente tem o device zero, o dispositivo zero ali esperando, vai fazer o forward dele, vai passar para o próximo dispositivo e vai fazer o backwards, vai ficar inativo até todos os outros dispositivos executarem, né, esse microlote de dados. Já no exemplo de baixo, que usa o paralelismo de pipeline, o dispositivo zero executa seu microlote, passa para o segundo e nisso ele já vai executar o próximo microlote, né? E então a gente tem um uso muito maior, muito mais veloz aí, dos diversos dispositivos. E aí já temos algumas bibliotecas que trabalham com isso, né? O gPipe do Google e o PipeDream da Microsoft. Eles já estão prontos para trabalharem com esse tipo de paralelismo de pipeline. Então, o paralelismo de pipeline integra tanto o paralelismo de dados e de modelo, né? Ele divide o mini lote, né, de dados em microlotes e diferentes workers trabalham em diferentes microbatches, microlotes, né, em paralelo. E ele permite que os modelos de machine learning possam ter bastante mais parâmetros. Então a gente tem aí o gPipe, que é a biblioteca do Google para isso, né? É uma biblioteca open source, TensorFlow, e ela permite que você, de forma mais fácil, obviamente, né, faça o paralelismo de pipeline aí, se você for trabalhar com isso. O gPipe do Google tenta maximizar a alocação de memória para os parâmetros do modelo. Eles fizeram alguns experimentos usando TPU V2, que é bem potente aí. Cada um, imagina, com 8 núcleos aceleradores, né, e 64 GB de memória. Seria 8 GB por acelerador, né? Então, sem esse framework, o gPipe, um único acelerador só poderia treinar até 82 milhões de parâmetros do modelo, né? E aí, por conta do uso do gPipe, nessa recomputação, essa divisão em lote da retropropagação, ele reduz a memória intermediária, né, de 6.2 GB para 3.4 GB, permitindo que um único acelerador treine até 318 milhões de parâmetros. Então, foi de 82 milhões para 318 milhões. E eles também perceberam que com o paralelismo do pipeline, o tamanho máximo do modelo também era proporcional ao número de partições, né? Então, quanto mais partições foram alocadas no paralelismo, maior o tamanho máximo do modelo permitido. Eles
conseguiram, inclusive, lá no teste, né, incorporar 1,8 bilhão de parâmetros nos oito aceleradores aí do Cloud TPU, né, que eles usaram. Então, 25 vezes mais do que seria possível sem usar o GPipe. E eles testaram também a eficiência, né, desse modelo gigantesco com bilhões de parâmetros aí e verificaram a aceleração de até 3,5 vezes aí quando usaram 8, né, pipeline 8 ali. Então a gente tem um avanço grande, isso aqui é algo que está bastante sendo estudado ainda.